Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos na nossa última aula e em todas essas aulas eu estive falando sobre a importância da internet na educação. Então hoje, sendo a nossa última aula, eu estarei fazendo um resumo, estarei assim relembrando com vocês tudo aquilo que nós vimos até a nossa penúltima aula. Então, o que foi que eu estive falando durante todos esses dias? Eu falei sobre o crescente avanço tecnológico, falei sobre a tecnologia e a educação, falei sobre o papel do professor e as novas tecnologias, falei sobre o computador como tecnologia educacional, falei sobre a internet como tecnologia educacional, também sobre as contribuições da tecnologia para a educação, falei sobre a história do computador, a história do WhatsApp, as ferramentas do Google, o papel do gestor escolar nos dias atuais, agora que estamos passando por o Covid-19, o coronavírus, como utilizar o Google Meet e hoje então é a nossa última aula que será o resumo de tudo isso que nós falamos todos esses dias. Então, na primeira aula, a gente viu sobre o crescente avanço da internet, da tecnologia, melhor dizendo, e pudemos observar que a tecnologia não é somente o computador ou smartphone. Tecnologia é tudo o que o homem produz para melhorar o dia a dia do ser humano. O seu dia a dia, né? Aprendemos que na antiguidade as pedrinhas foram a tecnologia da época. A caneta e depois teve outras invenções que facilitaram o dia a dia da humanidade. Hoje temos tantas tecnologias, mas a que todos gostam, né? E que também é difícil hoje ficar sem ela é a internet. É os smartphones, os tablets, os computadores, os notebooks. E tudo isso é difícil a gente ficar sem eles, né, nesse momento. E esse aprendizado das tecnologias, dessas novas invenções, elas vão se passando de geração para geração, de avô para neto, de pai para filho e aí por diante. O ser humano, ele usa o conhecimento do senso comum e a ciência para compreender o mundo, para viver melhor e para sobreviver. O ser humano, ele procura maneiras de deixar a sua vida mais prática, né? Então, lembram-se que eu havia comentado sobre algumas coisas do passado que era muito comum. Nós não tínhamos geladeira, tínhamos que salgar a nossa carne para que ela não estragasse, não tínhamos forno micro-ondas, não tínhamos o telefone. Primeiro foi aquele telefone fixo que ficava somente num lugar ali parado, sem ninguém poder mexer. Após esse momento veio o telefone sem fio. Não tínhamos, que mais? Máquina de lavar roupa. As mulheres tinham que lavar as roupas esfregando na mão. Depois elas tinham que colocar ao sol. A roupa ficava escorrendo lá, demorava às vezes o dia inteiro, 2 dias para
secar aquela roupa bem seca se tivesse um tempo úmido. E hoje não. Hoje nós temos tantas tecnologias e o homem é assim, ele usa o conhecimento do senso comum das pessoas e ele usa a sua técnica para fazer as coisas para melhorar o nosso dia a dia. E hoje todo mundo vive essa vida prática com as tecnologias que temos em nossas mãos. O desenvolvimento da ciência se associou ao desenvolvimento tecnológico. Isto é, a tecnologia é a aplicação do conhecimento científico para se obter um resultado prático. O homem criou ciência e tecnologia, desde a roda até o computador, e que trouxeram mudanças significativas em suas relações com os outros seres humanos e com a natureza. A necessidade da tecnologia se faz presente na escola e também na formação de um cidadão competente quanto ao seu conhecimento técnico. Vivemos em um mundo tecnologizado. No dia a dia do homem que vive no campo e na cidade, a tecnologia se faz presente. Então, tecnologia e educação, como ferramentas que podem proporcionar ao sujeito a construção de conhecimento, preparando-o para que tenha condições de criar artefatos tecnológicos, operacionalizá-los e desenvolvê-los. Ou seja, estamos em um mundo em que a tecnologia interfere no nosso dia a dia e, por isso, é importante que a educação também envolva a democratização do acesso ao conhecimento, a produção e a interpretação das tecnologias. O novo cidadão do mundo atual, ele está inserido cada vez mais na sociedade das tecnologias. E, portanto, faz-se necessário propiciar-lhe o acesso a ela. Contudo, esse novo cidadão deve estar consciente das potencialidades dessas tecnologias e do seu uso para o bem de todos. Mas afinal, o que é tecnologia mesmo? Então, tecnologia é o instrumento, método ou técnica que permite que alguma atividade ou produto sejam desenvolvidos de maneira mais fácil, rápida, barata, segura ou precisa. É o resultado das necessidades de determinados grupos sociais, às vezes de toda uma sociedade. A tecnologia, ela vai muito além de meros equipamentos. Ela permeia toda a nossa vida, inclusive em questões não tangíveis. As tecnologias são classificadas em 3 grandes grupos e eu estarei falando para vocês sobre esses 3 grandes grupos. O primeiro grupo é das tecnologias físicas, que são as inovações de instrumentais físicos, tais como a caneta, o livro, o telefone, o aparelho celular, os satélites
e os computadores. Essas são as tecnologias físicas. Temos o segundo grupo, que são as tecnologias organizadoras, que são as formas de como nos relacionamos com o mundo e como os diversos sistemas produtivos estão organizados. E também temos o último grupo, que é das tecnologias simbólicas. Eles estão relacionados com a nova forma de comunicação entre as pessoas, desde o modo como estão estruturados os idiomas escritos e falados, até como as pessoas se comunicam. Percebemos então que desde que o homem é homem, já tinha a tecnologia. A tecnologia, ela é mais antiga do que nós podemos imaginar. Mesmo que os cientistas não saibam afirmar ao certo quando é que começaram a aparecer os primeiros avanços humanos nesse sentido, acredita-se que os primeiros sinais tenham surgido há mais de 50 mil anos. Há ainda quem vá bem mais longe, considerando a descoberta do fogo como um sinal do início dos avanços tecnológicos, do avanço da tecnologia. Então, tecnologia é quando utilizamos nosso conhecimento técnico, para ficar bem assim gravado em nossa cabeça. Tecnologia é quando usamos o nosso conhecimento técnico, científico e empírico para a solução de problemas, através da criação de dispositivos eletrônicos, softs, novos materiais, processos manufaturados, de manufatura, melhor dizendo, e também usamos o nosso aperfeiçoamento. E a tecnologia moderna? Quais são as tecnologias modernas? No século XX, alguns campos da tecnologia começaram a se destacar mais do que os outros, como o da tecnologia da informação, as TICs. Hoje em dia, a tecnologia é sinônimo de aparelhos cada vez mais inteligentes, sofisticados e rápidos, como o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone. No entanto, não é nada errado dizer que um arco e flecha, por exemplo, também são tecnologia. Então agora eu quero passar para vocês um vídeo de uma música do Gilberto Gil, que fala sobre toda essa tecnologia. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em Taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link num site de Helsinki para abastecer. Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet um grupo de dietes de Connecticut. Eu quero estar na rede,
acaba de soltar um vírus pra atacar programas do Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Internet, um grupo de Tietz Connecticut. Eu quero estar na rede, promover um debate. Juntar via internet, um grupo de Tietz Connecticut. Connecticut é acessar o chefe da milícia de Milão. Um hacker mafioso acaba de soltar um vírus pra atacar programas do Japão. Eu quero entrar na rede pra contactar os lares do Nepal, os bares do Gabão. Que o chefe da polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar. Legal, né? Essa música é bem interessante, fala bem tudo isso que nós estamos vivendo mesmo. E também, ao longo das minhas aulas, eu falei sobre a tecnologia e a educação. Como utilizar toda essa tecnologia na escola. Então, muitos professores se pensavam usar ou não usar essa tecnologia no dia a dia da escola. Isso já não é mais uma questão a ser pensada, né? Isso já está bem claro que deve se usar mesmo. Não tem como não deixar de usar essa tecnologia na sala de aula. Se o cidadão atual, ele vive tecnologia, imagina se o professor não levar essa tecnologia para a sua sala de aula. Como que vai ser as suas aulas? Então, eu vou estar agora aqui falando sobre 8 motivos entre benefícios, vantagens e curiosidades sobre o uso da tecnologia na educação. E também falar a vocês que a educação e a tecnologia, elas devem andar juntas, elas não devem andar separadas, elas necessitam andar juntas, elas precisam andar juntas para que o ensino seja mais prazeroso, para que o ensino seja mais gostoso de aprender. Então, por que usar essa tecnologia na sala de aula? Primeiro, porque ela vai aprimorar a qualidade da educação, proporcionando novos caminhos para o ensino e aprendizagem, além de novas metodologias, formando educadores
e os ajudando a descobrir estratégias inovadoras para o aperfeiçoamento do processo educacional. Segundo, por quê? Porque vai ajudar a elevar os índices de desenvolvimento da educação básica, para que em 2022 o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, oferecida nas escolas públicas brasileiras, alcance a meta proposta pelo Ministério da Educação, o MEC. Terceiro, porque vai tornar as aulas mais atraentes e inovadoras, ampliando possibilidades para alunos e para professores e transformando a aprendizagem, tornando mais motivadora e significativa. Quarto, porque vai contribuir para que a dimensão das reprovações e da evasão escolar, auxiliando os alunos com facilidades ou dificuldades de aprendizagem através da educação personalizada e despertando o interesse deles para os estudos. Quinto, porque vai aumentar a integração e o diálogo entre alunos e professores, incentivando a autoconfiança, a afetividade, a autonomia e socialização entre os docentes e entre os discentes. Em sexto lugar, porque vai auxiliar na melhoria do desempenho dos alunos, ampliando a sala de aula para fora do horário e do ambiente escolar e melhorando, inclusive, a produtividade na educação, na lição de casa. Em sétimo lugar, porque vai estimular alunos a aprenderem e a ensinarem, aumentando também o diálogo com a família em casa sobre os assuntos vistos em sala, na sala de aula. E em oitavo lugar, porque vai despertar a curiosidade e as novas descobertas, estimulando novas experiências através da cultura digital, contribuindo com novas competências e contribuindo para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então, o uso das tecnologias, eles estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. E é comum a gente ver crianças, jovens, adultos, idosos conectados. Frequentemente, na vida de todos, principalmente dos estudantes, o uso das tecnologias na escola é hoje uma realidade da educação do século XXI. Mas, como fazer para que a tecnologia seja, mais uma vez falando, aliada na aprendizagem? Aliada da aprendizagem. Qual o papel do professor no uso das tecnologias? Como esse professor tem que se portar ao levar essas tecnologias para os seus alunos, para a sala de aula? Somente colocar computadores na escola não é o suficiente para ajudar na melhoria da educação. É necessário que o professor, coordenadores, diretores e até os responsáveis conheçam a realidade dos seus alunos, junto às novas tecnologias, para que saibam utilizá-las a favor da educação. Então, a tecnologia, ela traz diversos benefícios para os alunos. Ela desperta a criatividade, ela desperta o interesse, novas formas de se comunicar, pensar,
estudar e aprender, mas para que o seu uso seja efetivo, é preciso apresentar um conteúdo atraente, sem esquecer que ela deve ser usada de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Antigamente, o professor era o único participante ativo em sala de aula. Somente ele tinha o conhecimento e transmitia para os seus alunos sem muita participação ou grandes reflexões sobre o conteúdo. Nos dias de hoje, o professor continua sendo o mentor da sala de aula, mas além disso, ele agora é o mediador e orientador do uso das tecnologias, com o papel significativo de buscar novas alternativas para desenvolver a aprendizagem dos alunos. Eu estarei também mostrando nesse momento um vídeo falando sobre como era a educação do passado, como os professores ensinavam os alunos no passado. Era assim, tinha diferenças de como eles ensinavam no passado e como eles estão nos dias atuais. Então fique aí com o vídeo, depois eu volto falando mais um pouquinho. Secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddies. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. We don't need no thought control. No dark side.
sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey! Teacher, leave them kids alone. All in all, it's just another brick in the wall. All in all, you're just another brick in the wall. If you don't eat your meat, you can't have any pudding. How can you have any pudding if you don't eat your meat? Yes, you laddie! Poems, everybody. The laddie reckons himself a poet. Again, an acre is the area of a rectangle whose length is 1 furlong and whose width is 1 cubit. Viram como que era o professor do passado? Era um professor que chegava na sala de aula e só passava conteúdo. E os alunos tinham que ficar só recebendo os conteúdos sem poder falar nada, sem poder abrir a boca, que nem nós falamos hoje, sem comentar nada. Era uma educação bancária, onde eles só recebiam e os professores só passavam o conhecimento. E o professor hoje, do século 21, como é esse novo professor? Eu vou estar falando aqui um pouco sobre o professor na educação infantil. Então, deixa eu ver aqui que eu me perdi um pouquinho. Deixa eu ver onde está. Então, o professor do século 21. Como é esse professor? Então, o professor na educação infantil, ele é o mediador entre a criança e o conhecimento. Sua forma de educar e passar conteúdo exige grande atenção e cuidados. O método de transmitir conhecimentos e ensinamentos para esses pequenos tem que ser da forma mais simples, clara e dinâmica possível.
Por isso, é preciso que exista uma preparação para os profissionais que ficarão responsáveis por eles. A busca por metodologias adequadas para as crianças é responsabilidade desse profissional. É importante aprender sobre o desenvolvimento da criança, a forma como eles veem e sentem o mundo. Assim, é possível criar oportunidades para ela manifestar sua linguagem, suas ideias, seus sentimentos, sua criatividade, suas relações sociais e sua imaginação. O contato com novas linguagens aproximam o conteúdo de ensino às novas gerações, principalmente dos chamados nativos digitais. Esse é o público que desde pequeno tem naturalidade e domínio sobre recursos tecnológicos. Mesmo que a criança ainda não saiba ler ou escrever, as tecnologias já podem ser utilizadas como ferramenta de ensino dentro ou fora da escola. A criança de hoje, ela é uma nativa digital. Por quê? Porque ela já nasceu nesse momento dessa tecnologia da informação. Ela já nasceu e talvez tem famílias que até, infelizmente, né, porque por um lado não é muito bom, já dão de presente a elas um tablet, um smartphone. Às vezes a criança não completou nem 3 meses, ela já ganha de presente o seu primeiro smartphone, o seu primeiro tablet. E ali a criança vai vendo musiquinhas, ali tem joguinhos para alfabetizar, ali tem desenhinhos para elas, então ela já tem contato com essa tecnologia. E o professor pode levar essa tecnologia também para a sua sala, mesmo sem ela ainda ser alfabetizada, sem ela ainda saber ler e escrever. Adaptação dos professores quanto ao uso da tecnologia na escola. O professor que tem mais facilidade com a tecnologia tende a buscar e apresentar novas alternativas de ensino, promovendo mais desenvolvimento socioeducativo, melhor acesso à informação e uma melhor comunicação. Então, agora, eu vou estar aqui lendo algumas práticas que podem facilitar a adaptação dos professores quanto ao uso da tecnologia. Então, o professor, ele pode oferecer recursos e treinamentos. São inúmeras as opções de tecnologias oferecidas nos dias de hoje. Por isso, ofereça recursos com objetivos claros que realmente vá solucionar o problema, além de agilizar os seus processos. Que, na verdade, está falando que a equipe da gestão escolar, ela tem que oferecer essas novas tecnologias aos professores e ajudá-los a solucionar aquele problema que o professor ainda não está conseguindo fazer na sala de aula. Porque, como nós falamos, não adianta apenas ter um computador na sala de aula, dar esse computador ao professor, mas o professor não saber utilizar esse computador. Não vai adiantar de nada dar um tablet para cada professor também, se esse professor também não sabe mexer nesse tablet. Então, ele vai ser um analfabeto digital, assim como tem os analfabetos que não sabem ler e escrever, temos também os analfabetos digitais. Então,
a equipe lá da gestão escolar, ela tem que dar apoio a esse professor, ela tem que ajudá-lo nessas necessidades que ele enfrenta. Às vezes de não saber mexer ali com o tablet, com o computador, com o data show, que também é uma tecnologia, já foi uma grande tecnologia inovadora. Antigamente tinha o retroprojetor e também havia a necessidade de aprender a mexer com essas tecnologias. Então, deve-se oferecer treinamento aos professores sobre o uso dessas tecnologias, na qual ele deseja implantar lá com seus alunos na escola. E também será uma boa alternativa para o desenvolvimento de suas habilidades. Também incentivar o uso da tecnologia no dia a dia. É muito importante estimular o professor a utilizar as tecnologias em seu dia a dia, seja o computador da sala de aula, apresentação em data show ou até mesmo o preenchimento das agendas digitais. Quanto mais a utilização dessas ferramentas forem natural, mais fácil será a sua integração na dinâmica escolar. Então, quanto mais o professor mexe com essas tecnologias, vai ficando natural, ele vai aprendendo ali e vai se tornar assim fácil para ele. Mas se esse professor ele não estiver vivendo no seu dia a dia essa tecnologia, toda vez que ele chegar lá na escola, toda vez que ele for querer implantar essa tecnologia lá para os seus alunos e ele não tiver acesso no dia a dia a essa tecnologia, ele não tiver treinamento para mexer com essa tecnologia, ele vai se dar mal. Ele vai até passar vergonha diante até das crianças, dos pequeninos, porque eles já sabem mexer com isso. Então, esse profissional, ele não é um professor que leciona, nem um técnico da informação. Ele é a ligação entre a tecnologia da informação e o ensino. Ele gera a união de forma confortável e efetiva para o professor e para o aluno. E também o professor, ele não sabe tudo e ele não precisa saber tudo sobre tecnologia, mas ele precisa se adaptar à realidade em que os alunos se encontram para obter os resultados desejados na sala de aula. A implantação das tecnologias de informação e comunicação em uma escola não favorece somente a aprendizagem do aluno, como também aproxima os professores dos alunos, permitindo a possibilidade de construírem conhecimentos e trocas de experiências juntos, uma construção coletiva do saber. A gente viu também sobre o professor, diante dessas novas tecnologias, como ele vai utilizar essas tecnologias e ele em frente a essas tecnologias. Então, como nós pudemos ver, a tecnologia ela facilita a transmissão da informação, mas o papel do professor continua sendo fundamental na escolha e na utilização do meio. Por isso, é importante buscar uma transformação cultural que envolva o treinamento de professores e o engajamento dos alunos. Então, deixa só eu me achar aqui mais um pouquinho.
Além da inovação, é preciso dar autonomia aos professores para que eles realizem projetos, busquem novas formas pedagógicas e apresentem novas formas de ensino, promovendo mais desenvolvimento socioeducativo, melhor acesso à informação e um maior protagonismo dos alunos. Com a facilidade de acesso à informação, os alunos possuem um leque de conhecimento online. Mas os educadores do século XXI são os grandes promotores e motivadores do uso digital em sala de aula, oferecendo novas possibilidades de ensino e aprendizagem. A produção do conteúdo também sai do formato tradicional, onde apenas o professor é o responsável por passar conhecimento. Nessa formação, a aprendizagem é uma via de mão dupla entre aluno e professor. Assim, o educador do século XXI assume diversos papéis. Ele é aprendiz, mediador, orientador, pesquisador, entre outras coisas. E também na era da tecnologia e da informação, é mais que necessário criar ambientes que colaborem com o desenvolvimento da autonomia e na construção do conhecimento coletivo. As tecnologias são fortes aliadas nesse novo processo. Métodos como movimentos Maker, onde os alunos colocam a mão na massa e buscam soluções de problemas, e educomunicação, que une educação e comunicação, através de práticas que propõem uma intervenção das mídias. São algumas formas de inovar na aprendizagem e dar autonomia para os alunos. Então, eu vou dar agora sim algumas dicas para os professores inovarem e engajar os alunos na sala de aula. Então, esse professor, ele deve apostar nas novas tecnologias. Um dos maiores desafios do educador do século XXI é sair do método tradicional e partir para o novo. Assim, é preciso quebrar paradigmas pré-estabelecidos. Ao invés de aulas tradicionais, procurar interagir com os alunos de maneira constante. Exemplos do dia a dia: o ensino colaborativo, as experiências científicas e o uso das tecnologias são boas apostas. Além disso, palestras, debates e apresentações podem ser uma maneira de inovar durante a rotina em sala de aula. Utilizar gamificação na educação. Então, o que é gamification ou gamificação? É o processo de aprendizagem lúdica por meio de jogos. Por isso, a aplicação da gamificação pode ser utilizada como estratégia para atrair e engajar os estudantes. Ela funciona para despertar interesse, aumentar a participação, desenvolver criatividade e autonomia, promover diálogo e resolver problemas. Manter um bom relacionamento com os alunos também. Dar voz e escutar atentamente as dúvidas, respostas. Isso facilita a comunicação e abre espaço para o diálogo. É preciso incentivar o debate em sala para que os alunos sejam capazes
de ouvir outras pessoas com atenção, interesse e respeito por suas ideias e sentimentos. Por fim, ser professor no século XXI é estar ciente que, mesmo nesse mundo de mudanças, é inegável que tecnologia sozinha não transforma a educação ou prepara estudantes para o novo. Tudo é uma adaptação sutil que, no final das contas, traz grandes impactos para a realidade da educação dos alunos. E também eu falei sobre a tecnologia educacional. O que é a tecnologia educacional? Tecnologia educacional é a incorporação de novas tecnologias da informação e da comunicação, que são as TIC, na educação para apoiar os processos de ensino e aprendizagem em diferentes contextos de educação formal e não formal. Então, a tecnologia da informação e comunicação, a TIC, teve um desenvolvimento explosivo na última parte do século XX e início do século XXI, ao ponto que deram lugar ao que é chamado de sociedade do conhecimento ou das informações. Praticamente não há uma única área da vida humana que não tem sido impactada por este desenvolvimento. Saúde, finanças, os mercados de trabalho, produtividade industrial, de comunicações, governo, etc. O conhecimento se multiplica mais rápido do que nunca e é distribuído quase que instantaneamente. O mundo tornou-se um lugar menor e mais interconectado. Para bem e para mal, as novas, boas e más notícias vêm antes. As descobertas da ciência, novos remédios e soluções, descobertas e inovações, mas também as crises econômicas, infecções, novas armas e formas de controle. Então, tudo isso tem acontecido. E falamos sobre a tecnologia educacional, então, que a tecnologia educacional não é uma atividade recente se levarmos conta a inserção de mídias na educação. Então, atualmente, tendemos a associar a tecnologia a artefatos eletrônicos como o computador e o tablet. No entanto, o giz da lousa, tido como artefatos antiquados, antigamente eram feitas de pedra ardósia, bem como os livros impressos são tecnologias sofisticadas, largamente utilizadas ao redor do planeta. E um dos grandes desafios para o sistema de ensino é a reflexão sobre o papel do desenvolvimento tecnológico e seus artefatos e sistemas no ambiente educacional, tais como o papel da internet, da televisão, do rádio, que funcionam como meios educativos formais e informais. Então, nós falamos sobre tudo isso, né? E agora, eu vou estar falando um pouquinho sobre o papel da gestão escolar. Qual será que é o papel da gestão? O que é gestão escolar e qual é o papel da gestão escolar nesse momento em que estamos vivendo hoje, que é o momento
do coronavírus, né? Do Covid-19, onde as aulas estão bem diferenciadas, onde os alunos não podem ir à escola, os professores, e eles têm que fazer aulas remotas, eles têm que preparar as suas aulas na casa. Como será que está acontecendo isso? Então, agora nesse momento, eu estarei falando sobre o papel do gestor escolar. A pandemia do coronavírus, ela provocou uma grande transformação da educação em todo o mundo. Com aulas presenciais suspensa por tempo indeterminado, as escolas tiveram que se adaptar rapidamente ao novo contexto social, migrando para as aulas remotas. Diante dessas mudanças, é exigida uma capacidade de liderança cada vez maior por parte do gestor escolar. No cenário atual, é necessário lidar com desafios que envolvam desde o ensino híbrido até a educação do espaço físico da escola para retorno das aulas. Em um momento delicado, é imprescindível que o gestor acompanhe as tendências para a educação, tendo boa capacidade analítica para solucionar problemas e saiba administrar as expectativas e receios de pais, alunos e professores. Então, qual a importância das escolas se adaptarem e se planejarem para a transformação da educação? Em primeiro momento, o desafio da gestão escolar no enfrentamento da Covid-19 foi se adaptar ao ensino remoto, tendo que, em um curto período de tempo, adotar ferramentas tecnológicas e preparar os educadores e alunos para lecionar e estudar dentro dessa nova realidade. Após essa tarefa árdua, é hora de lidar com as consequências que serão deixadas pela pandemia, como a desigualdade na aprendizagem, planos de reabertura, problemas financeiros e de inadimplência, entre outras questões que necessitam de um olhar cuidadoso para que sejam resolvidas de forma positiva para todas as partes interessadas. De modo geral, pode-se dizer que a transformação da educação já estava acontecendo e que a quarentena que obrigou a parada das escolas presenciais acabou por acelerar esse processo, fazendo com que a comunidade escolar se reinventasse. Foi isso que aconteceu, né? A tecnologia, ela já estava acontecendo, mas com a quarentena isso acelerou, isso veio de vez, isso veio e agora eu acho que veio para ficar. Então, se esse processo estava sendo aos poucos, agora foi para valer, né? Pegou todo mundo de surpresa, veio e foi assim, bem rápido mesmo. E os professores tiveram que se reinventar, ficaram assim meio assustados no início, com medo, mas no final eles estão dando conta do recado. Acompanhar e se planejar para as tendências educacionais é crucial para que a instituição de ensino se mantenha atualizada e capaz de atender às novas necessidades que serão trazidas pelos alunos para a sala de aula. Muitos estudantes estão tendo dificuldades para aprender em casa
é preciso que as escolas estejam preparadas para ajudá-los a superar esse impacto por meio de medidas personalizadas. Somente a partir da implementação da transformação no ensino será possível garantir uma escola segura que é pensada para os tempos atuais e futuros, que combina inovação e processos humanizados para uma aprendizagem mais eficiente. Como deve ser a nova gestão na instituição de ensino? Então, em decorrência dos últimos acontecimentos, é fundamental readequar o seu planejamento estratégico, incluindo ações eficazes para combater os impactos negativos da pandemia. Então, como será que deve ser a gestão das escolas a partir desse momento? Então, adesão ao híbrido. O retorno das aulas presenciais deverá acontecer em um sistema de rodízio, já que será preciso evitar aglomerações na escola. Por isso, é importante que o gestor escolar faça a adesão ao híbrido, que combina aulas presenciais com aulas remotas. Essa tendência continuará em alta nos próximos anos. Para adotá-la, há que se reorganizar o tempo de sala de aula em relação ao novo plano pedagógico. O professor, ele atua como um mentor, que estimula os alunos a terem uma postura mais crítica, além de monitorar as questões individuais e priorizar as técnicas que funcionam melhor para o desempenho de cada estudante. Também deve ter um atendimento humanizado. Em uma fase delicada como as que estamos passando, é fundamental segmentar o atendimento conforme a realidade dos alunos. Toda a equipe da escola deve ser orientada e treinada para realizar o acolhimento dos pais e alunos de forma humanizada, levando em consideração os seus traumas, expectativas e receios. E o uso das tecnologias nas tarefas administrativas. A partir de um sistema de gestão escolar com armazenamento na nuvem, por exemplo, o professor e os demais colaboradores da instituição de ensino poderão acessar dados por meio de qualquer dispositivo a qualquer momento. Essa comodidade facilita a realização das tarefas administrativas, sem falar que também existe a possibilidade de trocar informações em tempo real. Com isso, pode-se realizar atividades com um alto grau de assertividade. Aperfeiçoamento do setor de recebimentos. Devido à crise econômica provocada pela pandemia, muitos pais tiveram que atrasar o pagamento das mensalidades da escola. Levando isso em consideração, o ideal é buscar negociação de valores e conceder descontos. Também é indicado otimizar e diversificar as opções de pagamento. A finalidade é oferecer alternativas confortáveis e seguras para que pais e responsáveis possam pagar a mensalidade sem enfrentar transtornos.
E qual é o papel dos líderes na gestão da escola? Então, basicamente, a liderança consiste na habilidade de conduzir um grupo para o alcance de metas e objetivos. É uma capacidade indispensável para a área educacional e, quando bem desenvolvida, contribui para a conquista das metas projetadas, assegurando altos níveis de eficiência e, consequentemente, a satisfação da comunidade escolar. O objetivo de toda a escola é promover uma aprendizagem de qualidade, não é isso? Para os seus estudantes. E para que isso seja possível, não basta apenas o esforço e competência dos docentes ou a oferta de material didático moderno. É necessário que haja a organização e supervisão da gestão escolar. Nesse sentido, o papel dos gestores na transformação da educação é mobilizar, organizar e atuar diretamente na articulação das condições exigidas para a efetivação do processo educacional. O líder tem que engajar a sua equipe a fim de melhorar a aprendizagem dos estudantes constantemente e alcançar desempenhos positivos para a instituição de ensino. Além disso, cabe à liderança implementar iniciativas que tragam unidade e coerência à escola. Para tanto, o gestor escolar, ele pode criar junto aos professores e pedagogos um planejamento educacional que englobe as tendências para a educação, considerando as particularidades da escola. E quais são as habilidades necessárias para conduzir a transformação da educação? Para passar pela educação, por essa transformação, de forma bem sucedida, o gestor escolar, ele também deve buscar o autoconhecimento e aprimorar as suas competências profissionais. E quais são essas competências, quais são essas habilidades necessárias para transformar a educação? Então, ele deve ter a visão analítica. Em suma, a visão analítica se caracteriza pela habilidade de produzir informações e conhecimento com base na análise de dados que nem sempre são lógicos. É acessar informações de diferentes origens e natureza e, a partir daí, tirar ideias e conclusões que contribuam para o desenvolvimento da escola. Com tantas informações disponíveis no momento e as frequentes mudanças na área da educação, a gestão escolar precisa estudá-las por partes para encontrar soluções eficazes e diretas para as suas questões. Ela deve ter também a capacidade de inovação. A inovação e a criatividade responsável andam de mãos dadas. Em situações de adversidade, como tem sido a pandemia, um líder eficaz deve ser criativo, criando meios para solucionar problemas de maneira ágil e em conformidade com a política da sua instituição de ensino. É preciso que o gestor escolar se desprenda dos meios tradicionais que estão se tornando obsoletos para a educação. Inovar
é substancial para acompanhar as transformações sociais pelas quais passam as escolas e as mudanças comportamentais pelas quais passam os alunos de cada geração. Ele também tem que ter flexibilidade e adaptabilidade. Uma das principais lições ensinadas pela pandemia em 2020 é que, de repente, tudo pode mudar. E para não sucumbir ao que é novo, é necessário se adaptar. Assim sendo, a flexibilidade e a adaptabilidade são características essenciais para o sucesso da gestão escolar. Claro que é importante ter um planejamento a ser seguido, mas isso não significa que ele deve ser imutável. É recomendado estar aberto às mudanças e sempre pensar em soluções alternativas ao seu plano. Dessa forma, torna-se mais fácil lidar com os imprevistos. A transformação da educação impacta toda a comunidade escolar. Quando a escola está sob o comando de um gestor competente e preparado para atuar em diferentes cenários, as tendências educacionais podem ser implementadas com maiores chances de sucesso. Isso possibilita uma aprendizagem de qualidade e bons resultados para a instituição de ensino. Então, tudo isso é o papel do novo gestor escolar. É o papel da nova gestão escolar, né? Porque o ano de 2020 nos pegou de surpresa, pegou a equipe da gestão escolar de surpresa, pegou os professores de surpresa e tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, isso tudo é bem interessante para nós pensarmos e refletirmos sobre isso. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida.
Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90-95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100.000 quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18.000 para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Até 2020, haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos, e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Então, pessoal, muito obrigada por estarem comigo até esse momento, vendo todas as minhas aulas do meu estágio. E espero que vocês tenham aprendido sobre tudo isso que eu estive falando a vocês e como a tecnologia é importante no nosso dia a dia, como a tecnologia é importante na educação.
Então, muito obrigada e tchau, tchau.